Tô aqui despretensiosamente, não quero mostrar nada na dica. Fala, meu povo de sorte, hoje não é quinta-feira, é domingo, mas eu resolvi trazer uma resenha aqui pro canal no dia de hoje, porque eu atrasei semana passada, sabe? Não teve resenha semana passada, então eu resolvi trazer e hoje a gente vai falar de Mudar Faz Bem, da Regina Volpato. Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura. É claro que eu vou pedir pra vocês já chegarem, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos e me seguem nas redes sociais do Tria Felipe, Vale da Leitura. Não vou mentir pra vocês que eu não esperava vir tão cedo aqui no canal pra fazer resenha de um livro de autoajuda. Afinal, tenho um certo preconceito com autoajuda, não vou mentir, preciso lidar com isso, preciso urgentemente, porque preconceito literário não é legal, por mais que seja um gênero assim que a gente meio que despreze, não é legal, porque tem gente que gosta e a gente tem que saber respeitar esse povo. Mas quando eu soube que a Regina Volpato ia lançar um livro, isso em 2017, e esse livro seria de autoajuda, eu meio que fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu sou um grande fã da Regina, conheço a carreira dela, o trabalho dela há muito tempo, e eu sabia que ela não viria com um livro assim iguais aos outros. Eu sabia que no fundo ela iria me surpreender, e foi o que aconteceu. Na verdade, ela nem me surpreendeu, porque o livro é exatamente o que eu esperava da Regina. Mudar Faz Bem é um livro que vai falar justamente sobre mudanças. Aqui na sinopse fala que mudanças são constantes e que a gente tem que saber lidar com essas mudanças assim de acordo com certas situações, de acordo com certos humores. Ou seja, saber lidar com os caminhos da vida, onde a vida acaba levando a gente. Se fosse um dos livros que eu já li de autoajuda, porque eu já li vários livros de autoajuda, com certeza seria um livro assim com 10 lições pra mudar. Mudar faz bem. Saiba como mudar a sua vida. 10 passos para alcançar a mudança na sua vida. Seria toda essa coisa, sabe? E aqui no livro da Regina, não. No livro da Regina, ela fala realmente que mudar faz bem. Ela fala sobre as mudanças, mas ela fala o tempo todo sobre ela, sobre si. As mudanças que aconteceu na vida dela e o que ela fez pra mudar. O tempo todo, diferente de alguns outros livros de autoajuda, que é aquela: você faz, você pode, você deve, você tem que fazer, fazendo isso, fazendo aquilo, a sua vida vai mudar. Não, ela não, em nenhum momento ela fala que o que ela faz ou o que ela fez é o que você tem que fazer. É o que você tem que fazer para poder alcançar algo na sua vida, para mudar algo na sua vida. Não, o tempo todo ela trabalha com a primeira pessoa, com eu. Eu posso, eu sinto, eu acredito, eu acho. E nisso ela vai mostrando os caminhos que a vida percorreu ao longo da jornada dela e o que ela fez para tentar lidar com tudo isso. E aí é claro que isso ajuda de certa forma, porque a gente não se sente pressionado a achar que a gente tem que seguir aquilo que ela tá dizendo no livro. Porque existe, como ela fala aqui no livro, existem diversas vivências, ninguém é igual a ninguém. Cada um segue caminhos diferentes, cada um tem vivências diferentes, cada um lida com a vida de uma forma diferente. Não existe uma fórmula mágica pra gente saber lidar com essas mudanças. E era exatamente isso que eu esperava da Regina Volpato. Esse livro delas é dividido em vários capítulos. E aí cada capítulo, depois eu mostro o resto da edição, vários capítulos inicia com uma frase e são vários temas. É como se fosse o canal dela, o canal Repensando. Repensando. Em que ela pega uma câmera, ela pega a câmera do celular dela e ela vai falando sobre um determinado assunto e a gente vai lendo esse livro e a gente vai ouvindo a voz dela. Gente, é impressionante, a gente vai ouvindo aquela leveza. Esse livro, ele dava pra ler assim, muito rápido, se a gente só mesmo lesse não sei o quê. Mas não,
A gente vai lendo, a gente vai ouvindo a voz dela. A gente vai lendo no tom de voz dela. Então, bem calma, é uma leitura bem gostosa, bem incrível mesmo. No livro, ela também tira essa impressão, essa certa impressão que muita gente tem dela ser perfeita, dela ser bem-humorada sempre, dela ser paz e amor 100% do tempo. Não, no livro ela mostra que ela é ser humana como qualquer um. Que ela passa raiva, que ela sente raiva, que ela se estressa, que ela sente inveja. E a forma como ela tenta lidar com isso, com esses sentimentos ruins, digamos assim, cara, é de uma evolução do ser humano, sabe? É de uma coisa assim. E quem acompanha a carreira dela sabe que tudo aquilo que ela tá falando é verdade, sabe? Tudo que ela fala, tudo que ela escreve é tão verdadeiro, é tão simbólico. Então, como eu falei, eu sou muito fã da Regina Volpato, desde a época que ela fez Casos de Família. E eu tenho, assim, uma história, digamos assim... Não é uma história com ela, porque eu não conheço ela. Mas é porque ela começou o programa O Caso de Família, eu não lembro exatamente a data. Se eu não me engano foi 2006, eu acho que foi 2006 a 2009 que ela apresentou O Caso de Família. E naquela época eu tava com uma confusão tão grande na minha cabeça, eu tava assim, quase entrando, sei lá, eu não sei nem dizer como foi aquela minha época. Porque foi uma época que eu descobri, eu tive 100% de certeza quem eu era, do que eu gostava de garotos, que eu era homossexual, mas eu não tinha coragem de falar pra ninguém. Eu não tinha coragem de falar pros meus amigos, eu não tinha coragem de falar com a minha família, eu não tinha coragem de falar com o padre, principalmente com o padre na época, porque, enfim, eu tinha toda aquela questão da religião, de ser pecado, do que eu tá fazendo ser errado. E foi mais ou menos na época que o Caso de Família foi ao ar, ou se eu não me engano, já tava ao ar há algum tempo, eu não lembro. Mas eu sei que eu comecei a assistir esse programa. Quando eu comecei a assistir, eu comecei a sentir uma certa tranquilidade, uma certa paz, sabe? Quando eu via ela conversando com outras pessoas. Eu tinha tanto medo de falar pros meus amigos, tanto medo de falar pra minha família, e eles não aceitarem, eles me repreenderem, me recriminarem, meus pais me expulsarem de casa. Mas toda vez quando eu assistia, que eu ouvia ela falando, que eu via aquela leveza na voz dela, aquela tranquilidade em falar sobre diversos assuntos assim, meio polêmicos e tal, eu ficava, caralho, essa mulher seria a única pessoa que eu confiaria contar o que tá passando na minha cabeça. Na minha cabeça, na época, aquela mulher, ela seria a única pessoa que eu poderia desabafar da forma como eu tava querendo, porque eu tava praticamente explodindo, porque eu queria desabafar com alguém, não conseguia, porque eu não tinha coragem, e eu olhava pra ela e eu dizia, ela me entenderia, ela me ajudaria de alguma forma. E aí eu passei a assistir todos os programas dela. Quando eu ficava sozinho em casa, eu tinha a mania de conversar durante o programa. Tipo, desabafar, como os convidados iam. Pode parecer besteira pra muitas pessoas, mas pra mim isso foi de uma ajuda tão grande, porque isso foi tirando um peso naquele momento, naquele instante que eu conversava com a TV, eu senti uma leveza, era um momento de tranquilidade, era um momento de paz. Era um momento assim que eu achava que tudo ia ficar bem, que tudo ia ser tranquilo e que minha vida seria melhor. Aí eu fazia como os convidados, desabafava. Às vezes aí quando ela falava no final, às vezes não tinha nada a ver com o que eu tinha desabafado, mas mesmo assim eu pegava cada discurso que ela fazia, eu pegava um pedaço assim, guardava assim dentro de mim, e isso me fortaleceu muito, e isso me ajudou durante muito tempo. Eu já disse isso uma vez para uns amigos meus, que a Regina Volpato, ela foi minha melhor amiga por acho que um ano, praticamente, um ano e meio. Que foi quando aí depois eu consegui contar pros meus amigos e tal. Mas aí continuei acompanhando a carreira dela, porque ela foi de uma extrema importância que ela não tem noção, ela não tem noção do quanto
Ela ajudou na vida das pessoas, eu não sei se ela tem essa noção a esse ponto, mas é isso. Ela hoje em dia tá apresentando um programa na TV Gazeta, se eu não me engano, é na Gazeta, que é o Mulheres. Infelizmente eu não assisto, porque eu nunca tô em casa na hora. Mas eu continuei acompanhando a carreira dela por anos, depois do Caso de Família, ela foi para a rede TV, apresentou programa no canal, porque, gente, o quadro dela Repensando é simplesmente a coisa mais incrível do mundo. Você escuta a voz daquela mulher, você fica numa paz tão grande. E é isso que Mudar Faz Bem faz também com você. Você vai lendo, você vai se sentindo numa paz, você sente uma tranquilidade, você sente realmente uma mudança dentro de você, mesmo que mínima, porque, né, pode ser também que isso tenha sido algo individual meu, né? Como ela fala, cada um lida com as coisas de diversas formas. Eu, lendo esse livro, Mudar Faz Bem, foi a melhor coisa que eu fiz no mês de setembro. O livro, ele foi lançado aqui aqui tá dizendo, aqui nessa parte, tá dizendo editora Planeta Brasil, Planeta do Brasil. Só que aqui tem academia, eu fiquei meio confuso. Ele tem 270 páginas. Como eu falei, você pode ler ele no instante. Mas se você ler assim com a voz dela, você vai demorar bem mais, porque a cada capítulo você vai assim parar pra refletir bastante sobre o que você acabou de ler. E aí, como eu falei, o livro ele vem com cada capítulo vem uma frase e tal. E aí depois começa o capítulo e é muito, muito, muito incrível esse livro. Ele é maravilhoso, gente. Olha, eu recomendo demais, 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 porque essa mulher é deusa. Então foi isso, meu povo de sorte. Essa foi a resenha especial no dia de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se vocês não são inscritos e me seguir nas redes sociais do Tria Felipe, Vale da Leitura. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, fui! Oi! Vou já!